Pastor James estará nos trazendo uma devocional, pastor aqui de Campina Grande, da Igreja Brasil para Cristo. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 21. Portanto, Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21, e nós vamos passar alguns minutos aqui pensando um pouco acerca desses versículos, do verso 21 ao verso 31. Amém, irmãos? Portanto, nos diz a palavra do Senhor: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém, irmãos? Que o bom Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de meditar em Tua palavra. Neste momento, ó Pai, nós rogamos o Teu favor, de modo que o Senhor possa vir sobre nós a nos iluminar, de modo que nós possamos compreender as doces e profundas verdades que o Senhor nos propõe nesse excerto maravilhoso das Escrituras que nós acabamos de ler. É assim, ó Pai, que nós oramos e por tudo mais agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós sabemos que Paulo trata acerca da justificação pela fé nesses versos que nós acabamos de ler. Mas nós não teremos condições de valorizar essa doutrina tão sublime, tão maravilhosa, se a princípio nós não compreendermos o que de fato fez com que Deus tivesse que trazê-la à tona, na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho. Portanto, Paulo inicia esse documento maravilhoso, a epístola que ele escreveu à capital do Império Romano, a epístola de Paulo aos Romanos, nos dizendo, a princípio, ainda no capítulo 1, que ele não se envergonhava dessa notícia que ele estava prestes a compartilhar conosco. Porque, segundo ele, no entendimento dele, esta doutrina seria o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele depositasse confiança, para a salvação de todo homem que nele acreditasse. Portanto, Paulo vai dizer que, Romanos capítulo 1, versículo 17, se qualquer homem, em qualquer face da terra, do planeta Terra, de fato quiser ser justificado por Deus, voltar a ter paz com Ele, ele precisa acreditar nessa justiça, porque não existe nenhum outro caminho. Todo aquele que de fato anseia no seu coração voltar a ter um relacionamento com Deus, deve embasar-se nessa justiça. Então, uma vez que Paulo faz esse resumo para nós, ainda no capítulo 1, nos versos 16 e 17, ele procura nos dizer por que nós éramos tão carentes dessa verdade, por que nós precisávamos de uma maneira tão urgente disso que ele acabara de colocar perante nós. Então, a princípio, ainda no capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, de uma maneira genérica, Paulo prova que todo o gênero humano carecia dessa justiça, porque em virtude do pecado, todos nós nos alienamos de Deus, todos nós nos vimos completamente afastados dele. E esse teatro maravilhoso, ao qual nós chamamos de criação, resta presente perante todos nós para de fato testificar
que nós somos indesculpáveis. E é justamente isso que Paulo diz. Ele diz, Romanos capítulo 1, versículo 19, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Portanto, toda a criação aponta para um Deus que é glorioso, para um Deus que é excelso, que é todo-poderoso, que tem se revelado a todos nós através dos seus atributos invisíveis, através do seu eterno poder e através da sua própria divindade. E que em virtude de tudo isso nós somos indesculpáveis. Portanto, Paulo levanta o argumento de que todos nós, todos os seres humanos, somos indesculpáveis perante o Senhor. De modo que a santa e justa ira que repousa sobre nós, de fato, é uma ira justa. Ele continua no seu argumento, ele avança na carta, e quando nós finalmente chegamos ao capítulo 2, agora ele explica de uma maneira mais a miúde a situação dos judeus. Nós entendemos que os judeus, pelo fato de serem humanos, tais quais nós somos, se encontravam incluídos nesse capítulo 1. Só que, pelo fato das peculiaridades que envolviam os judeus, Paulo preferiu tratá-los de uma maneira particular no capítulo 2. E ele desconstrói as 3 teses sobre as quais todo judeu se orgulhava. Os judeus se orgulhavam de descender de Abraão, os judeus se orgulhavam pelo fato de terem recebido a lei de Moisés, e eles se orgulhavam daquele aspecto exterior que denotava sua aliança com Deus, a circuncisão. E Paulo desconstrói essas 3 teses no capítulo 2. Ele desconstrói a primeira, o fato deles se ufanarem por pertencer a Abraão, ainda no capítulo 2, versículo 1. Ele desconstrói a tese de que eles se arrogavam melhores em virtude da lei, ainda no capítulo 2, versículo 17. E finalmente ele faz cair por terra a tese de que eles seriam melhores que qualquer de nós, no capítulo 2, versículos 23 e 24, quando ele diz que o que é circunciso se vive enquanto incircunciso, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, eles não têm de que se orgulhar, eles não têm de que se orgulhar. De fato, a justiça de Deus também repousa sobre eles. E Paulo une esses 2 argumentos, tanto do capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, quanto de todo o capítulo 2, em Romanos capítulo 3, quando ele vai nos dizer assim, Romanos 3:9, que se conclui? Paulo está unindo os argumentos. Nós temos qualquer vantagem pelo fato de sermos judeus? Leia-se. E ele responde, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Assim como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem e que nunca peque. Mas acontece que, quem sabe, alguém poderia se levantar e dizer, mas e se nós cumprirmos a lei de Moisés? Não está escrito que aquele que obedecer à lei, pela justiça divina da lei sobreviverá, permanecerá na presença de Deus? E se isso de fato acontecer, será que seria possível? Então Paulo conclui o seu argumento acerca da necessidade que nós temos da justificação pela fé, no capítulo 3, versos 19 e 20, dizendo assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, Paulo nos prova no seu primeiro argumento que todos nós somos indesculpáveis porque a criação manifesta a glória de Deus. Paulo prova que os judeus são tais quais nós somos porque eles também pecaram e sobre eles também paira a ira de Deus. E finalmente ele conclui esse argumento quanto à nossa necessidade urgente do Senhor, dizendo que a lei fora instituída tão somente para calar todos os nossos argumentos, para restar provado que não existe qualquer ser humano que possa auto-justificar-se. A lei serve para mostrar, irmãos, que sem o Senhor Jesus, nós estamos completamente alienados de Deus. Só resta sobre nós a expectativa de uma condenação certa e eterna. É nesse contexto que o versículo 21 do capítulo 3 surge. Perceba como ele vem como uma espécie de bálsamo, de lenitivo. Mas agora, devia ser escrito com letras douradas. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando Paulo diz que agora tem se manifestado a justiça de Deus, Paulo diz que a justiça que Deus havia proposto para nós desde antes da fundação dos séculos, agora, na plenitude dos tempos, na pessoa de Cristo, se torna histórica.
E ele diz que essa justiça se manifesta sem lei, porque nos versículos 19 e 20 ele disse para nós que a lei dos mandamentos só serviu para atestar nossa culpa. Portanto, não será em virtude do cumprimento desta lei, do mérito que emana dela, que nós seremos justificados perante o Senhor. Em virtude disso, que agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Portanto, entenda, num primeiro momento, a lei que aparece no versículo 21 é a lei dos mandamentos. Aquele atestado de culpa que nós tínhamos, em virtude dela nós jamais seríamos justificados. Mas a justiça de que agora Paulo trata é uma justiça que sempre esteve presente nas Sagradas Escrituras. Desde o Gênesis até Malaquias, ela esteve lá, ainda que de maneira velada. Não é uma justiça alienígena, não é algo que está sendo enxertado, pelo contrário, sempre foi o plano soberano de um Deus de amor, só que agora Ele torna essa justiça histórica, ela é palpável e vem até nós na pessoa do seu Filho. Por isso Ele diz, justiça de Deus, mediante a fé. Ora, Paulo já havia tecido o argumento da fé ainda no capítulo 1. Ele diz, mas aquele que quiser ser justo perante Deus, precisa ser justo, recebendo o quê? Esta fé. Mas o justo viverá por fé. Então, finalmente, após mostrar a nossa alienação, a nossa necessidade, Paulo nos diz em seu argumento onde nós devemos depositar nossa confiança, em quem nós devemos crer. Ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Cristo sim é o objeto da nossa fé, é nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Paulo já havia provado para nós que todos havíamos pecados. Todos estávamos alienados, vivíamos como que uma ovelha que não pertencia, que não possuía pastor. Mas agora nós fomos, irmãos, alcançados por Deus. E essa justiça agora vem até nós, para todos, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora ele resume o argumento da justificação pela fé, finalmente no versículo 24, quando ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que palavras maravilhosas. É neste ponto que finalmente Paulo começa a nos explicar de uma maneira mais a miúde como essa justiça nos é oferecida. Ele diz, nós somos justificados. Perceba que no primeiro momento não são todos os seres humanos que são justificados, e sim aqueles que exercem uma fé salvífica na pessoa do Senhor Jesus. Visto que justificação é aquele ato gracioso de Deus, por meio do qual, com base unicamente na obra mediadora efetuada por Cristo, Ele declara justo o pecador. E este aceita este benefício com coração crente. Em outras palavras, justificação é uma questão de imputação. É um Deus que vem até nós e nos declara justos. E como Ele faz isso? Ele faz isso gratuitamente. Ele faz isso sem levar em consideração o seu sobrenome, ele faz isso sem levar em consideração a sua conta bancária, porque não há qualquer mérito humano na justificação, é Deus quem nos imputa a sua justiça. E como Ele faz isso? Faz isso por meio da sua graça. Faz sem que nós venhamos a merecer o que Ele está fazendo por nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Através de que instrumento? Qual é o meio? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redimir é livrar quem quer que seja por meio do pagamento de um resgate. E este ato é um ato exclusivo de Deus. É Ele quem paga a nossa dívida. É Ele quem retira de sobre nós a cédula que de alguma forma nos era contrária. É Ele quem nos redime. É Ele quem nos justifica, nos colocando mais uma vez em sua presença. E como Ele faz isso? De que forma essa dívida é paga? Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos diz, no capítulo 2, a partir do versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Perceba o que é remissão, perdoando todos os vossos delitos. De que forma?
cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Remissão. Remissão. Remissão por meio do sacrifício sangrento do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, de modo que Ele se torna para nós a única maneira de nós voltarmos a ter contato com Deus, pagando o preço devido. Então, neste momento, uma vez que nós tivemos acesso a essas questões que são tão importantes para a nossa compreensão da justificação pela fé, há um segundo argumento. Como que se pairasse a seguinte pergunta: ora, se nós não temos com o que eu pagar, e se Deus não dispensa o pagamento, então finalmente quem paga? Porque nós tivemos acesso à informação de que somos justificados gratuitamente por meio da graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, mas onde fica a ira de Deus? Onde fica a ira de Deus em virtude do pecado? Onde fica o sangue que tem que ser derramado? Como Deus pode perdoar o ímpio sem que com isso ele venha sacrificar a sua própria justiça? Paulo nos responde isso de uma maneira magnífica em seu próximo argumento, a partir do versículo 25, quando ele trata conosco a respeito da propiciação. Ele diz, versículo 25, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, em poucos minutos, vamos entender propiciação. O que seria? Ora, para nós entendermos propiciação, nós precisamos voltar alguns milênios no tempo. Até o Gênesis, por exemplo, onde Deus estabelece um princípio. Ele diz, de forma muito clara, por sinal, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então, um princípio foi instituído. Um limite para o homem. Ele não poderia transigir esse limite, não poderia passar além daquilo que Deus havia estabelecido para ele. Mas acontece que é justamente isso que o homem faz. E qual a consequência? Quando nós transigimos o mandamento, quando nós estamos para além daquilo que Deus tem estabelecido para nós, nós pecamos. E o que o pecado causa? Ora, ainda em Gênesis 2,17, na porção final, está escrito: porque no dia em que você tomar desse fruto e dele comer, você certamente morrerá. Portanto, o pecado, obviamente, causa a morte. No pecado daquele primeiro casal, do Adão e da Eva, todos nós também pecamos. Ali está o pacto das obras, o pecado original, a terrível queda do homem. Então todos nós, desde o momento da nossa concepção até o final das nossas vidas, todos nascemos e vivemos e finalmente morremos pecadores. Mas para além do pecado que nós herdamos em Adão, nós também aglutinamos todos os dias, diuturnamente, o nosso próprio pecado. Portanto, essa é a extensão do pecado. Paulo já trouxe para nós no versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em resumo, qual a solução? Ora, a solução é cumprir o desígnio de Deus. Ele disse, de maneira expressa, a alma que pecar, essa morrerá. E no Levítico, ele diz, só há perdão de pecado se houver derramamento de sangue. Portanto, se torna óbvio, o pecador deve morrer, para que a justiça de Deus se torne satisfeita, e Deus seja finalmente apaziguado. Isto diz a palavra de um Deus todo-poderoso, que não pode mentir. E é justamente nesse contexto que entra a beleza da morte vicária de Cristo Jesus. É justamente neste ponto que reside toda a beleza, toda a maravilha da obra realizada por Cristo. Porque entenda, quando aquele primeiro casal pecou, e de uma maneira precária, pífia, tosca, pega aquelas folhas de figueira e procura se esconder de Deus com aquelas folhas, eles conseguiram esse intento? Mas é óbvio que não. Então Deus, de uma maneira substitutiva, retira as folhas e introduz a pele dos animais. Só que para que aquela pele finalmente chegasse ali, o que teve que acontecer com os animais? O seu sangue teve que ser derramado. Então houve uma substituição. Nesse momento Deus estabelece um princípio, que foi mais uma vez ratificado poucos séculos depois, a época de Moisés, quando o sacerdócio foi introduzido. E todos aqueles animais tinham que ser sacrificados em substituição do pecado daqueles homens que continuamente pecavam.
Só que o sangue daqueles animais nunca foram suficientes para que de maneira eficaz o pecado do homem fosse finalmente perdoado. Era um sacrifício precário, paliativo, até que finalmente, na plenitude dos tempos, como Paulo nos diz na Epístola aos Gálatas, o Cordeiro foi enviado ao mundo. Você lembra da afirmação maravilhosa do João Batista? Este é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Então o que acontece aqui? Cristo, ele se torna o nosso Cordeiro pascal, aquele que morre em nosso lugar, aquele que paga o preço quando nós deveríamos o pagar. E como isto acontece? Isto acontece porque fora o plano de Deus. É isto que Paulo diz: a quem Deus propôs no seu sangue. De quem é o projeto? De Deus. Quem na plenitude dos tempos envia o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar? O próprio Deus. Olhe para João 3,16, que todos nós o sabemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele o propôs. Em Romanos, capítulo 8, versículo 32, Paulo afirma a mesma coisa. Deus não o poupou. É Deus quem o propõe. No seu sangue, como propiciação. Nós encontramos a palavra propiciação no Antigo Testamento em Levítico e depois encontramos em Hebreus. Propiciar tem a ver com apaziguar a ira. Tem a ver com cumprir a justiça. Vem da palavra propiciatório, que era a tampa que cobria a arca da aliança. O que havia na arca? Uma porção de maná, o bordão de Arão que floresceu e a lei. A lei dos mandamentos, a nossa nota de culpa. E o que acontecia no dia da expiação? O sacerdote, a princípio, sacrificava o animal pelos seus próprios pecados, e depois ele tomava o sangue do cordeiro, e uma vez imolado o cordeiro, ele levava o sangue até o lugar santíssimo, ao santo dos santos, e aspergia o sangue do cordeiro sobre o propiciatório. Agora entenda que visão linda. Eu falei para vocês que a lei estava ali guardada. A nossa nota de culpa. A prova de que o nosso sangue deveria ser derramado porque nós erramos, porque nós pecamos, porque a ira de Deus pairava sobre nós. Mas é o sangue de quem que é lançado ali? É o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que cobre a nota de culpa. É o sangue de Cristo que cobre aquilo que de alguma maneira nos era contrária. Portanto, em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo no versículo 25, que nós pecamos, que nós deveríamos derramar o nosso próprio sangue, e Deus seria justo se assim o fizesse, mas na plenitude dos tempos, Ele propôs o seu Filho como um sacrifício propiciatório. Jesus, Ele nos substitui, Ele morre em nosso lugar, é o sangue dEle que é derramado para que o nosso não tivesse que ser, e tudo o que nós precisamos fazer hoje é nos apropriar dessa verdade por meio da fé. É isso que Ele diz, mediante a fé, para manifestar a sua justiça no tempo presente. Ou melhor, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que Paulo está querendo nos dizer é que antes do sacrifício vicário, expiatório de Cristo, havia uma ideia de que alguns daqueles pecados, quem sabe, poderiam ter ficado impunes, porque Deus até então não havia manifestado a sua ira. Só que Paulo aqui nos diz que aprove a Deus resguardar-se até aquele momento em que finalmente haveria um sacrifício eficaz, para que na sua tolerância Ele pudesse, irmãos, finalmente criar para nós um sacrifício que fosse eficaz. Então, na pessoa do seu Filho, versículo 26, Ele manifesta a sua justiça publicamente, no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é fantástico. Jesus funcionando como nosso sumo sacerdote, ao tempo que foi também o nosso sacrifício, aquele que morre em nosso lugar. E por que Ele tem que fazer isso? Porque nós não tínhamos condições nem mesmo de oferecer, irmãos, nem de propiciar, conforme Paulo nos diz de uma maneira magnífica. Ele diz que, visto, Romanos capítulo 8, versículo 3, que fora impossível a lei, da maneira com que ela estava enferma pela carne,
apresentar um sacrifício, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Visto que a carne estava enferma em virtude da lei, Deus se torna o nosso justificador. E pelo fato de nós não termos o que oferecer, Ele também se torna aquele que é justo. Ele faz tudo e todas as coisas e finalmente nos redime. Agora, uma vez que nós entendemos, irmãos, propiciação, nós voltamos rapidamente ao versículo 24 e perceba como nós conseguimos lê-lo com outros olhos. Olha só, sendo justificados gratuitamente. Por que gratuitamente? Porque o sangue já fora derramado. E tudo que nós precisamos fazer é nos apropriar daquela justiça. Isso se chama imputação. Martinho Lutero dizia: ó pecador, aprenda a orar a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo e diga: tu, Senhor, eras minha justiça e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo aquilo que tu não eras e me destes aquilo que eu não sou. Isso é justificação. É a substituição daquele que deveria morrer por aquele que não deveria. Ele pega o mérito da sua morte e transfere para nós. E o que nós precisamos fazer em troca? Nada. Isto é, gratuitamente. O que nós fazemos para merecer? Absolutamente nada. Isso é pela graça. É um favor imerecido. Então, se você era escravo do pecado, se você vivia como uma ovelha desgarrada que não possuía pastor, e agora você sabe de onde você saiu, onde você está e para onde você vai, é que isso é devido. Isso é devido à redenção que nós encontramos do sangue derramado. E de que maneira nós participamos dessa obra? De maneira nenhuma. Paulo diz: onde fica, portanto, o orgulho do homem? Onde, pois, a jactância? E ele próprio responde: foi de todo excluída. Por que lei das obras? O que foi que você fez? O que foi que eu fiz? Nós não fizemos absolutamente nada. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então vem o versículo 28. Deveria ser escrito também com letras douradas, irmãos. Que fantástico. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Nós não cooperamos com ele. Nós não realizamos absolutamente nada. Não há qualquer mérito em nós. Ele faz tudo e todas as coisas. A ele, pois, a glória. A ele, pois, a glória. Como nós chegamos com o peito inflado em Romanos capítulo 5, não é? Nós começamos em Romanos capítulo 1 completamente depravados, alienados. Só ira pairava sobre nós. Depois de todo este ato gracioso da parte do Senhor Jesus, olha como nós chegamos em Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe o que você devia fazer? Colocar Romanos 5:1 numa moldura e afixá-lo no seu quarto. Para ser a última coisa que você vai ver antes de dormir e a primeira coisa que você vai ver antes de acordar. Todos os dias, justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. E Ele salva aqueles que pertencem a todos os povos, tribos, línguas e nação. Portanto, qualquer visão que não seja o mundo todo, não é a visão de Deus. E assim que ele conclui: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Lembra do que Paulo diz? Ele diz: eu não me envergonho das boas novas que eu estou prestes a apresentar. Porque é o poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus quanto dos gregos, leia-se, dos gentios, e aqui está provado. Então, finalmente, o versículo 31, e ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Ora, todo o Antigo Testamento aponta para essa justiça. Não anulamos. Paulo diz: não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Em resumo, a justificação pela fé é a principal articulação de toda a religião e o tema central do Evangelho de Paulo. Essa doutrina espelha claramente todas as principais características da verdade do Evangelho: a retidão, a graça, a justiça e a lei de Deus. Ela demonstra tudo aquilo que fora feito por nós em perdão e em graça genuína, ao tempo em que perfeitamente ela apresenta perante o Pai todas as suas exigências. Todas as facetas da justificação pela fé inspiram reverência e adoração. Amém? Que o bom Deus proponha a sua palavra ao nosso coração, no nome de Jesus.